Sou um bebê de apenas 216 meses, mas nunca imaginei que, no primeiro dia em que atravessei para um mundo de papéis invertidos, seria aprisionado por uma mulher fria e reservada chamada Jade. Para escapar das garras dessa mulher, tentei fugir mais de uma vez, mas toda vez que era pego por ela. Ela usava seus relâmpagos de 3000 Jin para me dar um banho de amor no rosto. Neste momento, estou deitado na cama. O calor ao redor me envolve, como se estivesse em um forno de alta temperatura. A primeira coisa que vejo é a temperatura no ar-condicionado, 42 graus. Quem liga o ar-condicionado tão alto? É maluco? Resmungo mentalmente. Acordou? Nesse momento, uma voz ao mesmo tempo sedutora e fria como gelo soa, e eu engulo em seco involuntariamente. Por reflexo, viro a cabeça apressadamente. Tão brancas. Duas pernas longas e lisas como jade aparecem abruptamente diante dos meus olhos. Subindo pelas pernas, vejo uma cintura fina e delicada e seios desproporcionalmente grandes, clavículas brancas e refinadas, um rosto belo. Mas seu semblante é gelado, tão frio. Quem é você? O que é este lugar? Sinto um medo inexplicável, a aura dela é forte demais. Como alguém da classe trabalhadora, nunca lidei com esse tipo de pessoa, naturalmente me sinto inseguro. Dongfang olha para o cordeirinho confuso e desorientado à sua frente, e um sorriso frio surge no canto de seus lábios. O que é isto? Dizendo isso, antes que eu pudesse reagir, ela me chuta direto na cama. Aquela perna reta como Jade fica pressionada contra meu peito. O que você está fingindo? Você até sabe dos meus passos, e não sabe o que é isto? Ainda estou completamente confuso. Eu estava dormindo na minha casa. Como é que acordei neste lugar maldito e encontrei uma mulher tão assustadora? Uma dor intensa se espalha pelo meu corpo, não consigo pensar direito. Tudo aconteceu muito de repente. Não sei do que você está falando. Ainda finge que esqueceu, né? Parece que preciso te ajudar a lembrar. Neste momento, ela sorri de forma encantadora, mas para mim é aterrorizante. Mesmo no quarto a mais de 40 graus. Sinto um frio cortante. A mulher se inclina lentamente, uma pressão avassaladora me envolve. Suas mãos de Jade seguram meu queixo. Tento me libertar, mas não consigo. Suas mãos, um pouco frias, são como garras de aço. Me solta! O que você quer? Digo com um pouco de raiva. Mas essa raiva no meu rosto sedutor só adiciona uma beleza peculiar. O sorriso de Dongfang fica mais intenso, mas o frio em seus olhos se aprofunda. O quê? O que fazer? Dizendo isso, ela baixa a cabeça sem hesitar e cobre minha boca com força. Um aroma puro como leite invade seus nervos. Sinto que vou sufocar. Já sem ar, com o calor intenso. Não importa como eu lute, aos olhos dela. É como um gatinho se debatendo fraco, sem força para resistir. Isso só desperta os desejos ocultos em seu íntimo. Depois de um tempo, Dongfang se afasta lentamente de mim. Ela lambe os lábios vermelhos, como se estivesse com saudade ou saboreando. Ofegante, meu olhar está confuso. Por quê? Por que tudo mudou quando acordei? Sinto uma leve dor nos lábios, o corpo sem forças. Minha mente fica em branco, incapaz de pensar. Diga, como você entrou no meu quarto de hotel da última vez? Quem mandou? Dongfang a pergunta friamente, me deixando sem entender. Que última vez? Ei. Faço uma pausa, fraco. Quando te vi? Não te conheço, ok? Digo confuso, com raiva por dentro. Fui pego do nada neste lugar estranho. E ainda beijado à força por essa mulher demoníaca. Com quem posso reclamar? Dongfang vê que ele ainda mente. Teimoso em não admitir. Mas sua investigação não pode estar errada. Ela tem certeza de que o homem da última vez era ele. Pensando nisso, Dongfang se acalma. Não ousa admitir? Ela o examina de cima a baixo. Ele tem certa beleza. Sob o olhar inexplicável da mulher. De repente fico nervoso, meu corpo ganha um pouco de força, e me afasto rapidamente para trás. O que você quer? Eu realmente não te conheço, me deixa ir. Enquanto recuo, meus olhos têm medo, como um cervo perdendo a segurança. Pobrezinho? Não me conhece? Espero que ainda seja tão teimoso daqui a pouco. Dongfang não mostra a intenção de me soltar, caminhando em minha direção passo a passo. Meu medo só aumenta. Vendo-a se aproximar, junto com uma fragrância suave. Não sei porquê. Sinto que esse cheiro é particularmente agradável e estranhamente familiar, mas na minha memória nunca apareceu esse aroma antes. Continuo recuando até bater na parede. De repente percebi que não tenho mais para onde fugir. Espera. Acho que deve haver algum mal-entendido entre nós. Podemos. Antes que eu terminasse de falar, fui brutalmente interrompida pela mulher. Mal-entendido? Não há mal-entendido. Porque ele vai se tornar realidade agora mesmo. Dizendo isso, ela agarrou meu pulso de repente, com uma força assustadora.
Ele doía tanto que lágrimas brotaram involuntariamente nos meus olhos. Tentei resistir, mas sabia que era tudo em vão. No momento do meu desespero, a porta foi batida de repente. Senhorita, o Sr. Watson ligou. Atendo ou não? Uma voz respeitosa soou do lado de fora da porta, cheia de deferência. Dong Fan hesitou por um momento. Sua expressão esfriou, com um traço de impaciência interior. Atenda você. Diga que estou ocupada agora. Marque para amanhã de manhã. Sim, senhorita. Vou informar o Sr. Watson agora. Com o silêncio retornando do lado de fora, Dong Fan virou-se. Sua expressão voltou ao gelo inicial. De repente, um sorriso se formou no canto de seus lábios. Aquele era um sinal perigoso. O pequeno parece estar prestes a se revoltar. Que interessante. Uma das minhas mãos estava firmemente presa pela outra pessoa, enquanto a outra empunhava uma faca afiada, que acabará de pegar na mesa de cabeceira. Quem quer que fosse aquela mulher, deixar uma lâmina tão perigosamente perto da cama. Que mente perturbada! Solte-me! Deixe-me sair! Apontei a faca para ela, tremendo ligeiramente, com as palmas das mãos suadas de nervosismo. Para uma pessoa comum, ameaçar alguém com uma faca exige muita coragem. Dong Fan apareceu surpresa. Ela observou silenciosamente aquele pequeno ousado, através da luz obscura e incerta. De repente, seus lábios sedutores desenharam um arco gracioso para cima. Apenas 4 palavras calmas. Ecoaram lentamente no quarto silencioso. Você quer morrer? Fiquei petrificado pelo olhar gélido dela. Um frio intenso surgiu dentro de mim, e a faca na minha mão caiu involuntariamente. Naquele instante, a mão que estava presa foi torcida de repente. Perdi o equilíbrio e caí sobre ela. A faca na outra mão também foi arrancada. Quando recuperei o juízo, senti que tinha colidido com algo redondo e macio, mas, ao perceber a burrice que fizera, meu rosto ficou vermelho como fogo. Isso, foi sem querer. Disse isso enquanto tentava me levantar. Mas ela me segurou pela cintura fina. Desculpe. Dong Fan brincava com a faca, com uma expressão indecifrável. De repente, ela soltou uma risada baixa e jogou a faca para longe. A lâmina se cravou precisamente na cabeça de um quadro. Fiquei pálido de medo, meu rosto ficando branco como papel. Você é a primeira pessoa viva que ousou apontar uma faca para mim. Dong Fan aproximou-se do meu ouvido e sussurrou com uma voz sedutora. Eu tremia ainda mais violentamente, enquanto uma corrente elétrica percorria meu corpo, causando um formigamento. O que há de errado comigo? Antes que eu pudesse falar, ouvi novamente sua voz calma. Hora de cuidar do assunto sério, pequeno. Se implorar por misericórdia agora, ainda dá tempo. O quê? Eu não. Não sei do que ela está falando. Mal ela terminou de falar, senti o mundo girar. Quando recuperei o juízo, já estava deitado no chão, com ela sobre mim. Vendo a mulher cada vez mais perto, o pânico cresceu dentro de mim. Não faça isso. Deixe-me pensar. Talvez eu consiga me lembrar. Acabou. Eu queria dizer algo mais, e então, não houve mais nada. Só sei que aquela noite foi excepcionalmente agonizante. Dentro da suíte luxuosa, o ar-condicionado ainda estava a mais de 40 graus. Fiquei deitado na cama, com o olhar vazio, as roupas em desalinho e rasgadas. É difícil imaginar o que tinha acontecido comigo. Fiquei encarando o teto, com o olhar vidrado. Não ousava fechar os olhos, porque, se o fizesse, lembraria de tudo que tinha acabado de passar. A loucura bestial, o chicote, as algemas, as velas, tudo isso estimulava meus nervos sem parar. Ondas de dor tomavam conta do meu corpo. Não ousava nem me mexer, pois isso poderia ser o fim. E aquela mulher simplesmente foi embora, tão confiante. Ela apostava que eu não teria forças para fugir? E Ting-Ting, se ela soubesse que fui violado, sentiria nojo e desprezo por mim? Estou com tanto medo. Inúmeros pensamentos inundavam minha mente. De repente, me senti tão cansado. Depois de um longo tempo, lentamente abri os olhos. Isso foi um sonho? Que horror! Restava apenas um medo infinito. Por um momento, minha visão de mundo desabou, e tive que aceitar uma realidade cruel. Fui violado. Nesse momento, o som de uma notificação no celular tocou. Com dificuldade, levantei a cabeça. Olhei para o celular, já carregado, onde estava uma mensagem de Wang Quani, um dos meus poucos amigos. Não precisei olhar para saber que ele queria copiar meu dever de casa. Meu humor estava péssimo. Não sentia vontade de pegar no celular, mas, no instante em que pensei em desligá-lo, uma mensagem surgiu de repente. Era uma notícia sobre o mundo dos negócios. Assim que vi, não consegui mais desviar o olhar. A presidente do grupo multinacional Dong Fan chegou à cidade e se não deu tempo, a imagem que vi era dela saindo do aeroporto. Na foto,
Ela usava um vestido longo preto com saltos de 5 centímetros, exalando a aura nobre que carregava. Como uma rainha das trevas, fazendo todos se curvarem. E abaixo, o que era aquilo? Valor de mercado de 1.000 bilhões? Subsidiárias e afins, não tive coragem de saber mais. Temia enlouquecer. Este mundo é tão estranho. Os homens gostam de ir às compras juntos e também de se aninhar nos braços das mulheres. Quem sustenta a casa são as mulheres. E os homens se tornaram donos de casa, como se tudo fosse tão harmonioso. E eu não sei por quê. Sempre sinto que algo está errado, mas não consigo refutar, porque a força dos homens é realmente muito menor que a das mulheres. Como se um sopro de vento pudesse levá-los. Sentei-me em silêncio diante da janela, observando o fluxo de carros lá embaixo. Perdido em pensamentos. Para falar a verdade, meu azar é grande. Meus pais sofreram um acidente. Sou meio antissocial, não tenho muitos amigos, minhas notas são medíocres. Parece que tudo está em decadência, como as folhas do outono profundo, caminhando para a morte. Calculando o tempo, o vestibular está próximo. Para onde irei depois? Nesse momento, uma voz dentro de mim. Não para de me dizer para ir embora, para deixar a cidade S. Para fugir daquela mulher demoníaca. À noite, as estrelas brilhavam no alto. A noite era nebulosa. No gramado do parque, uma festa de aniversário estava sendo realizada. Luzes deslumbrantes, balões coloridos, coquetéis e bolo. Eu estava sentado num canto, tenso, observando todos conversando animadamente, com o olhar vagando sem direção. Foi então que uma onda de gritos me trouxe de volta à realidade. Maninha, chegou! Chegou, hein, maninha? Feliz aniversário! Uau, esse não é o gato? Vocês dois vieram de mãos dadas? Será que? É óbvio. O casal perfeito, feito um para o outro. Eu estava ali sentado, olhando fixamente, sob a luz colorida. Aquela mulher deslumbrante e o homem irritante ao lado dela. Como esperado. Não havia mais chance, afinal. Meu coração doía inexplicavelmente, mas eu não podia fazer nada. Não tinha coragem nem de me aproximar para entregar o presente de aniversário. Mas o céu não atende aos desejos. Naquele momento, eu queria muito me esconder dela, mas ela veio caminhando em minha direção, passo a passo. Sudin me olhou com uma expressão de escárnio e disse, você não fez bagunça esta noite. Isso é surpreendente. Então minha preocupação, aos olhos dela, era apenas bagunça? Meus esforços foram uma piada. Quando choveu, para levar um guarda-chuva para ela, não hesitei em me molhar. Todos os dias, emprestava meu dever a ela. Quando fui descoberto, eu disse ao professor que fui eu quem copiou. As lembranças passavam como um filme na minha memória, a dor no peito sufocante. Dei um sorriso amargo e disse baixinho, não vou mais te incomodar. Desculpe por ter te causado problemas. Sudin me olhou fundo. Com um pouco de confusão. É melhor assim. Agora tenho namorado. Se ele vir, vai ficar chateado. Assisti, impotente, a garota por quem me apaixonei há 6 anos. Se afastando passo a passo, as lágrimas finalmente caíram. Naquela noite, bebi muito. Eu não sei beber, então naturalmente fiquei bêbado. Ficar bêbado também é bom. Assim posso evitar enfrentar a realidade. Minha mente estava em branco. Toque, toque, toque. Uma forte batida na porta soou. Soltei um xingamento. Essa pessoa não tem educação? Batendo tão alto no meio da noite. Depois de um tempo, as batidas continuaram. Percebi que estavam batendo na minha porta. Levantei-me com dificuldade, cambaleando. Caminhei em direção à porta. Quem é? Tão tarde assim. Sem pensar, abri a porta. Quando levantei os olhos, o medo inundou como uma maré. Rapidamente tentei fechar a porta, mas infelizmente meu plano falhou. Uma mão esculpida como jade segurou a porta diretamente, com um pouco de força. Fui empurrado vários passos para trás. Cai fora! Dongfang, com ar interessado, encostou-se na porta. E deu uma risadinha. O que? Parece que você não me recebe bem. Eu tremia levemente, já tinha me esforçado para superar o medo daquela noite. Mas naquele momento, era tão frágil. Ao ouvir suas palavras, a ironia no meu coração aumentou. Aqui é minha casa, então. 2 palavras leves de Dongfang me fizeram sentir plenamente seu descaramento. Isso se chama invasão de domicílio. Saia agora, ou vou chamar a polícia. Ao ouvir isso, Dongfang fez uma pausa. Como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Oh, você é realmente ingênuo. Mas eu, ao ouvir, embora soubesse que ela dizia a verdade, senti uma pontada inexplicável no coração. O que você quer, afinal? Essa frase foi quase um grito. Minhas emoções estavam à beira do colapso. Meu estado emocional hoje estava muito instável. Achava que, depois de tantos dias, o ocorrido daquela noite já tinha passado, mas ela, descaradamente, invadiu minha casa.
Dong Fanya sorriu sedutoramente. E veio andando em minha direção, com um olhar ardente, como uma besta cheia de fogo. Selvagem e cruel. Encolhi a cabeça, com medo estampado no rosto, recuando. Li Yan, pare. Como se Dong Fanya fosse me ouvir. Se não, ela não se chamaria Dong Fanya. Você não perguntou o que eu quero? Agora vou te responder. Dito isso, ela se aproximou involuntariamente do meu ouvido e soprou. Meu corpo tremeu. Eu quero você. Ao ouvir essa voz baixa, como a de um demônio, fiquei pálido de medo, tremendo sem controle, e minha mente, involuntariamente, lembrou-se do pesadelo daquela noite. Não, por favor. Eu realmente nunca te vi antes. Pode me deixar em paz, por favor. Eu estava apavorado demais. Se puder trocar a dignidade para não ser violado, eu faria isso. Dong Fanya não disse nada. Em seus olhos profundos e belos, um brilho passou. Esse pequeno é tão delicioso. Desde que experimentou a primeira vez, ficou com um gostinho de quero mais. Antes, tantos homens passavam na frente dela. Só lhe causavam náusea. Então, esse pequeno era um pouco especial. Isso ela não podia negar. Por que não o levo para criar? Não é bom. Você diz que não foi? Só acredito no resultado da minha investigação. Dito isso, ela apertou com mais força a pessoa em seus braços. A pressão dominadora dificultava minha respiração. Mas isso não diminuía em nada meu medo desse demônio. Antes que eu pudesse reagir, meus lábios foram bloqueados. Mesmo tentando resistir, não consegui superar a força dela. Cheguei a pensar, se ela tivesse coragem, me sufocaria aqui mesmo, já que ninguém se importa. Ninguém vai me ajudar. Que idiota, nem sabe trocar a respiração. Dong Fanya me soltou com um pouco de desprezo. Mas, naquele momento, eu já estava sem forças. Se ela não me segurasse, eu cairia direto. Dong Fanya foi rápida. Que tolo. Dito isso, sem se importar se eu concordava, ela me pegou no colo e saiu pela porta. Não. Não. Eu ainda tenho que ir para a escola. Vendo que ela era tão louca, invadindo minha casa descaradamente querendo me sequestrar, senti uma raiva imensa. Mas não podia fazer nada. Seja meu homem. Vou te dar dinheiro. Não precisa mais estudar. Afinal, você estuda para ganhar dinheiro, não é? Dong Fanya parou e me olhou como uma águia. Essa luz parecia perfurar meu coração. Eu me calei e virei o rosto. HMPF. Você se acha importante demais. Hoje quero te levar. Quem pode me impedir? Dito isso, Dong Fanya levantou suas longas pernas e desceu as escadas. Quando chegou ao térreo, vi um carro de luxo novinho na rua e as guarda-costas femininas ao lado. Senhorita. Elas cumprimentaram a mulher em uníssono, com respeito. Tem que cancelar a matrícula desse pequeno. Sim, senhorita. Me dê 5 minutos. Dito isso, a guarda-costas ia sair. Ao ver isso, fiquei desesperado. Não pode. Como você pode fazer isso? Por que decide por mim? Porque eu sou Dong Fanya. Esta resposta te satisfaz? A voz de Dong Fanya era muito fria. Ela tem aquele tom de voz de uma mulher experiente, com um toque de magnetismo, que fazia arrepiar só de ouvir. Fiquei atordoado. Sim, quem é ela? É uma capitalista de sucesso com um valor de mercado de centenas de bilhões. É uma grande demônia que controla os corações das pessoas. Eu sou apenas um estudante comum. Como posso resistir? A mansão meia encosta. Esta é a residência de Dong Fanya em S4. Dizem que só a construção inicial custou mais de 1 bilhão. Gastar dezenas de bilhões só para construir uma residência temporária para esta mulher. A minha cabeça não consegue processar, não consigo imaginar a atitude dos ricos em relação ao dinheiro. Que tipo de mentalidade é essa? Pelo menos eu não seria idiota a ponto de gastar dezenas de bilhões para construir uma gaiola fria. Gostas daqui? Vais morar aqui a partir de agora. Dong Fanya perguntou-me enquanto me segurava no colo, com um significado ambíguo. Não gosto. Não importa o quão luxuoso seja. É uma prisão sombria. Não olhei para ela, continuei em silêncio. Então, que ela faça o que quiser. Dong Fanya não ficou irritada com o meu silêncio. Pelo contrário, embora sua expressão agora não tivesse sorriso, quem a conhece bem sabe que o seu humor estava muito bom agora. Afinal, aos olhos deles, quando a patroa não está zangada a ralhar, já é um motivo para agradecer aos céus. Ainda assim, não pretendo ligar-lhe. Do início ao fim, nunca soube como é que a provoquei. Fui interrogado sem motivo, e ainda fui. E agora, ela levou-me à força para sua gaiola dourada, para ser o seu canário. Não, talvez nem canário seja, apenas um gato ou cão que ela criou por capricho. Dong Fanya ficou a olhar para mim, com este meu ar teimoso. Finalmente, senti um pouco de irritação. Estando no poder há muito tempo, os outros fazem de tudo para agradar. Quando é que ela precisou de se importar com o humor de um homem?
Pensando nisso, ela simplesmente me carregou para baixo. Na porta da mansão, um grande grupo de servos e uma governanta idosa já esperavam ali. Senhorita, jovem mestre Bai. Está tudo pronto. Quero tomar banho. Dong Fanya disse calmamente, mas não fez nenhum gesto de me largar. Agitei-me um pouco. Ser observado por tanta gente, eu, um homem grande. Ainda por cima numa posição tão vergonhosa, fiquei com o rosto vermelho. Não te mexas. Fica quietinho. Dong Fanya não ligou nenhuma à minha vontade e deu-me um tapa no rabo. Continuou a andar em direção à casa de banho. Neste momento, posso dizer que o meu rosto estava vermelho de fumo, tudo de raiva. Larga-me! És um animal! Dong Fanya parou por um instante. Parece que ela ainda não percebeu bem a sua situação atual. Então, um sorriso formou-se no canto da boca. O sorriso era um pouco assustador. Animal? Já que disseste isso. Então a irmã vai te mostrar o que é um verdadeiro animal. Dizendo isto, carregou Baixa Oxial e subiu as escadas a passos largos. O coração de Baixa Oxial estava cheio de senso de crise. O rosto também ficou pálido de medo, e começou a debater-se violentamente. Larga-me! Não quero! Vou denunciar-te! Isto é um crime! Dong Fanya ignorou completamente esses disparates. Desde pequena. Nunca houve nada que ela não pudesse ter. Empurrou a porta e entrou. O quarto suntuoso. Acendeu-se de repente, magnífico. Dong Fanya jogou diretamente esta pequena criatura diretamente na cama grande, e começou a pegar em algo da mesa de cabeceira. Baixa Oxial ficou aterrorizada. Embora não fosse o mesmo quarto, era o mesmo demônio. Naquele momento, só havia um pensamento na sua mente: fugir. Se não fugir, ela mal podia imaginar como seria torturada por este demônio a seguir, mas só sabia uma coisa: isso enlouquecê-la-ia. Mesmo que este fosse o território dela, se conseguisse ganhar algum tempo, talvez a outra pessoa desistisse por estar de mau humor do seu plano maligno. Pensando nisto, Baixa Oxial não hesitou mais. Saltou imediatamente da cama, como um coelho, e correu para fora do quarto. Dong Fanya continuou os seus movimentos, completamente calma perante a fuga da ovelhinha. Como se já esperasse por isso. Depois de muito tempo, Dong Fanya levantou-se. Espreguiçou-se, revelando a sua silhueta elegante e curvilínea. E nesse momento, já tinha nas mãos dois artefactos estranhos. Só nesse momento, ela saiu do quarto com calma, mas a cena à sua frente fez com que algumas rugas de irritação surgissem em sua testa. Com seus longos e finos dedos de jade, tocou levemente a testa e balançou a cabeça. Como pode ser tão burra? Isso mesmo, naquele momento Baixa Oxial estava deitada de quatro, escarrapachada nos degraus da escada, com uma expressão de total desespero. A dor intensa em todo o corpo a fazia perceber claramente que estava tentando fugir, e que tinha caído. De repente, uma sombra bloqueou a luz brilhante. Na escuridão do vão da escada, Baixa Oxial reconheceu seu rosto. E um medo intenso brotou da sola dos pés, subindo até as pontas dos dedos. Naquele momento, a luz nos olhos de Lan Hai se apagou, restando apenas a tristeza do céu. Pequenina, estás a tentar fugir? Que ingenuidade! Estes dezenas de quilômetros ao redor são completamente desabitados. Dong Fanya disse esse fato cruel com um tom provocador. Na verdade, desde que, no carro, via a interminável fileira de árvores verdejantes, ela sabia que suas chances de escapar eram mínimas. Baixa Oxial sentiu uma tristeza inevitável no coração. Será que ela realmente ficaria presa aqui para sempre, até morrer de velhice? Dong Fanya, vendo a pequena naquele estado abatido, balançou a cabeça satisfeita. Ela estendeu a mão para pegá-la do chão, mas uma mão pálida e sem forças a afastou. Não me toques, nojo! Baixa Oxial disse em voz baixa, com um olhar de pura aversão, como se a outra fosse realmente algo extremamente imundo. A mão estendida de Dong Fanya parou no ar, seu rosto perfeito escurecendo como o fundo de uma panela. Nojo? Tens coragem de me desprezar? Ela perguntou com um sorriso frio. O gelo em seus olhos poderia servir de ar-condicionado. Pensar que ela, uma mulher com patrimônio de centenas de bilhões, que tipo de homem não conseguiria? E aquela criatura ousava desprezá-la. Quanto mais pensava, mais se enfurecia. Dong Fanya não se considerava uma pessoa contida. E nem havia nada que a fizesse conter-se. Já que é assim, pequenina, parece que fui boa demais contigo, e isso te deu ideias de te pores em risco. E, ser dominada é ser boa para ela? Baixa Oxial criticava internamente. Queria despedaçar a outra em 8 pedaços e ainda achar pouco, de preferência fritá-la. Seu corpo foi imobilizado. O que estás a fazer? Baixa Oxial protestou, incrédula. Seu rosto extremamente pálido.
Dongfang apertou o último botão, levantou-se e observou, sentindo-se muito satisfeita. E naquele momento, as duas mãos pálidas de Bai Xiao estavam amarradas para trás, e as algemas eram de diamante, assim como as que prendiam seus tornozelos. Isto é horrível demais! Ela estava trancada como uma prisioneira. Pequenina, esta é a prenda que te dou. Gostas? Dongfang a disse com um sorriso no rosto, claramente de muito bom humor. O coração de Bai Xiao já estava tomado pelo pavor, olhando para aquele rosto sombrio e belíssimo sob a luz. Seus lábios tremeram ligeiramente. Tu és um demônio. Dongfang não refutou essa afirmação. Naquele momento, a pequena Gao Yan estava furiosa. Ela deveria compreender. Pequenina, o tempo de diversão acabou. Agora, a tua rainha vai levar-te para tomar banho. Dizendo isso, estendeu a mão e abraçou em defesa Bai Xiao, pensando interiormente, ainda está muito magra. Parece que precisa que esta sua dona engorde e a deixe bem branquinha, para ficar mais saborosa. A noite é o palco dos demônios sob o véu da escuridão, eles saem das fraquezas da natureza humana e devoram sem piedade a carne das ovelhas. Naquela noite, a tempestade assolou. Bai Xiao sentia-se como se estivesse numa pequena ilha isolada em meio a um vasto oceano, cercada apenas por trevas, espinhos e ondas. Eles gritavam, ameaçavam, destruindo seu interior passo a passo. Pela manhã, finas gotas de chuva escorriam das folhas verdes, pássaros pousavam nos galhos das árvores, cantando alegremente. O aroma peculiar da floresta impregnava toda a vila, trazendo uma sensação de paz. No quarto vazio, os cílios de Bai Xiao tremeram ligeiramente. Após um momento, os olhos azul safira se abriram lentamente, cheios de confusão, desamparo, ódio, uma complexidade imensa, marcada pelo sofrimento, e em seu rosto delicado e pálido, havia duas marcas de lágrimas bem visíveis. Como se tivesse secado todas as lágrimas, ao acordar, não havia nada além daquela voz soturna. Soando como um demônio em seus ouvidos, Bai Xiao, instintivamente, empalideceu, um lampejo de ódio passando por seus olhos. Você, agora está satisfeita? Posso ir embora? Ela fechou os olhos. Com um rosto cheio de amargura, perguntou com um tom de esperança misturado ao desespero. Dongfang franziu a testa. Ela ainda quer fugir? Mesmo agora que entre eles já havia contato de distância negativa? Ela ainda quer partir? Ela é tão teimosa assim? Dongfang não encontrava motivo. Mas já que essa coisinha quer tanto deixá-la, ela faria exatamente o contrário do que a outra desejava. Ir embora? Nem pense nisso. Dongfang disse com frieza, sua voz como o gelo do inverno rigoroso, congelando profundamente o coração de Bai Xiao. Naquele momento, a única centelha de esperança que restava também foi arrancada por aquela mulher cruel. Ela já não tinha mais nada. Mas Dongfang ainda não estava satisfeita. E acrescentou com rancor, Bai Xiao, escute bem. Já que fui eu que te tive, você só pode ser minha. Quer ir embora? A menos que eu me canse de brincar com você. Caso contrário, você sabe das consequências. Eu vou fazer você se arrepender de ter tido esse pensamento. Dito isso, sob o olhar de Bai Xiao, ela saiu furiosa. Bum! A porta do quarto foi fechada com força, produzindo um som de quem não aguentava mais o peso. Que mulher louca e violenta, foi o pensamento que passou pela mente de Bai Xiao. Com dificuldade, ela puxou o cobertor, seu corpo parecendo ter sido esfolado vivo. Cada movimento que fazia acionava milhares de terminações nervosas de dor. Mas Bai Xiao ainda assim tentou se levantar, andando passo a passo em direção ao banheiro. O som das correntes tilintava a cada movimento dela, um som que até soava agradável. Quando Bai Xiao finalmente chegou diante do espelho, foi que realmente entendeu o significado da expressão rosto desfigurado. Marcas vermelhas cobriam seu corpo, inúmeras, e em muitos lugares. Havia até pequenos cortes. Essa dor superficial era muito mais devastadora para o espírito do que uma fratura nos ossos. Bai Xiao, com o olhar vazio, apenas observou silenciosamente a miserável condição do seu corpo. Como se tivesse perdido a sensação de dor, caminhou lentamente para o banheiro. Ela estava tão suja. Suja dos pés à cabeça, cada centímetro tinha o cheiro daquela mulher. Aquele odor já era suficiente para sufocá-la. Xixi, o chuveiro derramava água fumegante, encharcando todo o seu corpo aleatoriamente. Os ferimentos molhados doíam surdamente, espalhando-se por todo o seu corpo. Bai Xiao suportou a dor com os dentes cerrados, lavando seu corpo destroçado repetidamente. Mesmo quando a pele ficou vermelha e começou a descamar, ela ainda não parou. Como uma máquina, completamente sem consciência própria. Foi então que a porta do banheiro se abriu. Bai Xiao ergueu a cabeça e olhou, apática, sem se cobrir com nenhuma roupa.
Como um morto-vivo, ela fitou Dong Fanya, que naquele momento estava furiosa. Ficou em silêncio e recomeçou a lavar o próprio corpo. O que você está fazendo? Dong Fanya perguntou friamente, sem nenhuma emoção, um frio que cortava os ossos. Tomando banho. Bai Xiaoxiao respondeu seriamente, mas não parou os movimentos das mãos. Vendo aquilo, Dong Fanya se irritou de verdade. Aquela mulher, que controlava bilhões em ativos, achava que sua inteligência ainda estava intacta. Aquele jeito dela não era nada mais que puro nojo? Ela precisava ser desprezada por um estudante imaturo? Que ridículo! Saia daí agora! Não me force a te tirar! Dong Fanya ordenou com raiva, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Bastava Bai Xiaoxiao, o gatilho da erupção, tocá-la levemente, e ela explodiria. Bai Xiaoxiao não disse nada. Suas mãos, finalmente, caíram. Ela cedeu. Não, era que ela já tinha alcançado seu objetivo, o corpo dela não tinha mais o cheiro da outra. Mas Bai Xiaoxiao sorriu amargamente, um sorriso tão triste que inspirava pena. No entanto, ela não conseguiria escapar. Dali em diante, o cheiro dela seria cada vez mais difícil de lavar. Dong Fanya agarrou o braço da outra, e a arrastou para fora do banheiro com brutalidade. Jogou-a impiedosamente na cama, o que deixou Bai Xiaoxiao aterrorizada, implorando com a voz trêmula. Não, não, não chegue perto. Não pode. Dong Fanya segurou diretamente o queixo da outra, com os olhos ferozes encarando-a. Se tem medo, pare de fazer essas estupidezes. Acha que ainda consegue se limpar? Depois de dizer isso, ignorou a outra, pegou um kit de primeiros socorros ao lado, abriu e tirou alguns anti-inflamatórios. Olhou ameaçadoramente para o pequeno ser desagradável na cama, mas não fez mais nada com ela. Vem cá. Bai Xiaoxiao levou um susto com o tom feroz dela. Mordeu o lábio inferior, os olhos cheios de lágrimas. Depressa. Não me force a ir aí. Dong Fanya disse com impaciência, só pelo tempo perdido agora. Ela nem imaginava quanto dinheiro tinha perdido. Milhões por minuto, não era apenas conversa fiada. Depois da noite de loucura perversa, Bai Xiaoxiao tinha ainda mais medo dela. Quando alguém fica apavorado, tornar-se obediente é uma das formas de manifestação. Claramente, Bai Xiaoxia tinha essa tendência. Ela também não pensou muito, só sentia que se não fizesse o que a outra mandava, sofreria castigos ainda mais cruéis. Pensando nisso, sob o olhar afiado de Dong Fanya, Bai Xiaoxiao aproximou-se tremendo, com os olhos cheios de uma miserável indefesa indescritível. Como um ratinho apavorado. Capítulo 7. Ela é doente. Dong Fanya ergueu as sobrancelhas. Parecia que a noite inteira de treino tinha tido algum efeito. O pequeno ser já estava começando a obedecer às suas ordens. E o que ela queria era um gatinho obediente. Mas, o fato de ela ter hesitado tanto tempo ainda mostrava falta de disciplina. Dong Fanya decidiu em segredo que intensificaria o treino no futuro. Bai Xiaoxiao aproximou-se tremendo diante do grande demônio. Com medo nos olhos, sem ousar encará-la. Nesse momento, a mão do grande demônio se estendeu. Bai Xiaoxiao tremia, implorando com os lábios trêmulos. Não, não, vai quebrar. Quando ela fechou os olhos desesperada, pronta para aceitar a tortura, o que imaginou não aconteceu. Apenas aquela mão branca e delicada tocou suavemente seus ferimentos. Ah! Bai Xiaoxiao inspirou fundo. Dói, dói muito. Quando tomou banho ainda não sentia, só agora percebeu como doía. Dong Fanya parou a mão e disse friamente, bem feito. Como se ainda não estivesse satisfeita, segurou diretamente os ombros brancos e macios dela, com um tom autoritário. E disse sem razão, Bai Xiaoxiao, se ousar fazer esse tipo de autossabotagem de novo, vai se dar mal. Agora, esta sua vida é minha. Você não tem o direito de se machucar. Bai Xiaoxiao ficou paralisada com essas palavras arbitrárias, olhando para ela chocada. Os lábios se moveram. Eu, não sou sua propriedade privada. Como pode ser tão irracional? Dong Fanya deu uma risada fria. O que eu digo é a razão. Tanto lá fora quanto nesta mansão. Bai Xiaoxiao ficou em silêncio. Embora não achasse que ela pudesse ignorar todas as leis lá fora, pelo menos nesta prisão, não podia rebater. Aqui, era o território dela. Ninguém ousava desrespeitá-la. Vendo que Bai Xiaoxiao não falava, Dong Fanya também não insistiu no assunto. Sob o olhar atônito de Bai Xiaoxiao, ela pegou um cotonete e a segurou à força. Com movimentos brutos, aplicou o remédio, como se quisesse provocar a outra de propósito. Então, apertou a mão com mais força. Bai Xiaoxiao não podia resistir, apenas mordia os lábios de dor, suportando em silêncio. Pelo menos naquele momento, o grande demônio era um pouquinho menos odiável. Mas Bai Xiaoxiao não sabia que os dias seguintes que seriam um verdadeiro desespero. Foi a partir daquele dia que ela se tornou completamente propriedade de Dong Fanya. Ficou presa naquela gaiola luxuosa.
Bai Xiaoxiao não conseguia fugir. Todos os dias era torturada brutalmente por aquela demônia, sem chance de se recuperar. Logo, a demônia voltava a se lançar sobre ela. As feridas saravam, mas novas surgiam. Ela sempre fingia aplicar remédio. Bai Xiaoxiao não ousava recusar, apenas sentia um cansaço mental infinito. De manhã, a luz do sol entrava pelas janelas, iluminando o quarto. Com decoração europeia, as cortinas baixas de cetim roxo acrescentavam um toque suave. Também iluminava a pele de Bai Xiaoxiao, cristalina como jade. Depois de um tempo, Bai Xiaoxiao acordou atordoada. Abriu lentamente os olhos entorpecidos. Não disse nada, sentou-se silenciosamente na cama. O lençol escorrega lentamente, a pele branca como jade, completamente nua. Isto já parece ser habitual, a dor e o desconforto no corpo lembram-na repetidamente. As imagens terríveis da noite passada, várias vezes, ela implorou por clemência. Mas só recebeu um tratamento ainda mais brutal. Ela não sabe quantas vezes acordou ou desmaiou. Mas aquele rosto demoníaco, o jovem mestre Bai, nunca sai do seu coração. Acordaste? Nesse momento, a governanta Lin Jun entrou pela porta. Um lampejo de compaixão passou pelos seus olhos, mas ela também não podia dizer nada. Bai Xiaoxiao nem levantou as pálpebras. Apenas abriu a boca com voz fraca. Quando posso ir embora? Lin Jun não respondeu. Em vez disso, falou de outra coisa. Deves estar com fome. Queres comer alguma coisa? Os nossos chefes de cozinha são todos de grandes hotéis 5 estrelas. A comida que fazem, com certeza terá algo do seu agrado. Bai Xiaoxia recostou-se na cabeceira da cama, o rosto pálido de assustar. Murmurou baixinho, com voz rouca e triste. Ela ainda não vai me deixar ir? Lin Jun, ao vê-la assim, suspirou. Jovem mestre Bai, a senhorita não vai deixá-lo ir. Por que é que se atormenta assim? A senhorita é uma filha dos céus, posso dizer sem exagero, que ela já superou 99% das mulheres do mundo, e é tão jovem. Estás a tentar convencer-me por ela? Bai Xiaoxiao interrompeu calmamente. Neste momento, os seus dedos apertavam-se com força, a voz tremia ligeiramente. Isso mostra que ele não estava tão calmo assim. Dong Fanyan, ela é realmente um gênio nos negócios. Um milagre. Em apenas 3 anos levou a empresa a nível global, mas e daí? Nos bastidores, ela não passa de uma pervertida e violenta. Não. É um animal vestido de pele humana. Mas, o que mais podia ele fazer? O telemóvel foi-lhe confiscado, ela não o deixa tocar em nada que possa contactar o exterior. Agora parecia estar completamente isolado do mundo. Este tormento psicológico é muito mais destruidor do que o físico. Todos os dias anda atordoado, incapaz de pensar. Jovem mestre Bai. Não fui enviado pela senhorita para o convencer. Só não suporto ver isto. A atitude da senhorita é errada. Mas nós nunca poderemos dizer que ela está errada. Sendo assim, por que não tenta, jovem mestre Bai, conviver pacificamente com a senhorita? Lin Jun disse com paciência e sinceridade. Era um conselho que vinha do coração. Nestes anos, ela ainda não viu nenhum homem por quem a senhorita se importasse tanto. Quando o jovem mestre Bai está presente, o temperamento da senhorita melhora bastante. Ah! Estás a pedir-me para me curvar a ela? Por quê? Ela é tão insana. Nem sabe o que é respeito. Bai Xiaoxiao disse, mal conseguindo esconder a sua raiva, o rosto cheio de ódio por ela. Lin Jun ficou ainda mais aflita ao ver isto. O jovem mestre Bai é uma boa pessoa, todos sabem. Ele também é respeitoso para com os servos, todos vimos. Comparado com aqueles homens que só querem subir na vida e são arrogantes, ele é muito melhor. Só que, por que é que o seu temperamento é tão duro? Não podia simplesmente ceder um pouco à senhorita? Jovem mestre Bai, acalme-se. Na verdade, Lin Jun fez uma pausa, como se tivesse tomado uma decisão. Voltou a falar, jovem mestre Bai, na verdade o senhor não sabe. A senhorita ela, tem um transtorno de personalidade obsessiva. Bai Xiaoxiao ficou atônito ao ouvir isto. Ergueu a cabeça para olhar para Lin Jun com incredulidade, e disse com alguma surpresa, ela está doente? A deusa perfeita aos olhos de inúmeras pessoas no mundo, tem uma doença mental. Esta notícia seria suficiente para enlouquecer o mundo. Não admira, a besta é tão irracional. Tudo tem a sua razão. Só que, por que é que tinha de ser ela? Lin Jun ficou em silêncio. Ela ouviu-o dizer novamente, e daí se está doente? Isso dá-lhe o direito de prender os outros? Bai Xiaoxiao sentia-se muito injustiçado. Isto não tinha nada a ver com ele. Por que é que, por ela estar doente, ele tinha de agradar? Isto não é justo. Capítulo 8. 6 anos, ela realmente deixou-o ir. Ela era tão comum como um grão de poeira. Bai Xiaoxiao pensou nisto, e os seus olhos brilharam com um intenso rancor.
Ela já era infeliz o suficiente, e por causa desta mulher, a sua vida tornou-se uma confusão. Tornou-se escura e sombria. Naquele momento, no coração deste pequeno jovem, uma semente de ódio estava a ser plantada no solo, a criar raízes e a germinar. Lin Jun, vendo Bai Xiaoxiao em silêncio, também mostrou uma expressão de dificuldade. Jovem mestre Bai. A senhorita é por causa dessa doença, então geralmente, as pessoas de quem ela gosta ou têm uma obsessão fora do comum. Ninguém pode fazê-la desistir, então. Então ela não tem mais saída. Bai Xiaoxiao pensou silenciosamente, com os olhos cheios de lágrimas de dor, como se o sabor também fosse muito amargo. Em meio ao silêncio, Bai Xiaoxiao falou com a voz rouca. Mordomo Lin, obrigado. Pode sair agora. Lin Yun viu isso e não pôde dizer mais nada. Suspirou. Balançou a cabeça e saiu. Espero que o jovem mestre Bai possa compreender logo. Nesse momento, na escola média Shenkyu, o sol estava perfeito. Iluminava o campo de esportes, os jovens e as moças transbordando de vitalidade juvenil, como se fossem flores delicadas prestes a desabrochar, extremamente encantadoras. Na quadra de basquete, os arredores já estavam cheios de gritos de incentivo e aplausos. Havia vários grupos de espectadores ao redor, a maioria rapazes. Eles estavam com os rostos vermelhos, todos gritando o nome de uma pessoa, Shu Ting. Naquele momento, era exatamente o amistoso de basquete entre a turma 7 e a turma 5. Porque essas duas turmas tinham mais rapazes, foi que puderam, no terceiro ano do ensino médio, sob uma atmosfera tão tensa, ainda realizar uma partida de basquete. Talvez fosse também para aliviar a pressão dos alunos do terceiro ano. Na quadra, a emoção fervilhava. Shu Ting conduzia a bola. Ultrapassou habilmente a defesa de várias pessoas e completou uma enterrada espetacular. Isso também provocou uma onda de gritos de seus fãs. Naquele momento, ela estava com um sorriso no rosto. A luz incidia sobre seu rosto. Sedutor, mas não vulgar, com um toque de bravura. Como se a pessoa inteira estivesse brilhando. Difícil de enxergar com clareza. Ela enxugou o suor, porque era o intervalo do meio do jogo. Nesse momento, um homem vestido de forma muito sexy, segurando uma garrafa de água. Sorrindo, caminhou até a frente de Shu Ting e entregou a água a ela. Ting Ting. Bebe um pouco de água. Você estava demais há pouco, você não sabe. Seus fãs lá fora já estão uma multidão? Yan Shi disse, com um tom levemente irritado. Numa voz manhosa, Shu Ting pegou a água e sorriu levemente. O que, Xiu Xiu? Você está com ciúmes? Claro que não, é só que você é boa demais. Fico um pouco insegura, disse Yan Shi, um pouco abatido. Ao ver isso, Shu Ting hesitou com a mão que segurava a água. Soltou uma risadinha e beliscou o rostinho do rapaz. O que você fica imaginando o dia inteiro? Eu só amo você. Não pense bobagem. Você é tão linda. Quem pode te superar? Mesmo que não tenha fé em mim, você deveria ter fé em si mesma, certo? Ao ouvir isso, Yan Shi ficou atônito por um momento, e então mostrou um sorriso doce. Claro que tenho fé. Agora, você já é minha. Mas, em um lugar que Shu Ting não podia ver, um olhar venenoso brilhou em seus olhos. Bai Xiaoxiao. Quase se tornou uma ameaça de verdade. Shu Ting acompanhou com o olhar o namorado se afastando, sentindo-se um pouco impotente. Parece que ela ainda não estava fazendo o suficiente para deixá-la tão preocupada. Pensando nisso, ela destampou a garrafa e levou a água à boca. Foi nesse momento que ela fez uma pausa. Sentiu que faltava alguma coisa. Certo. Bai Xiaoxiao. Shu Ting ficou um pouco atordoada. Ela mesma não sabia por quê. Naquele instante, ela só se deu conta de que, sem perceber, a outra pessoa já a importunava há 6 anos. Cada vez, quem primeiro lhe trazia a água era ela. Cada vez, quem ficava na posição mais visível na arquibancada era ela. Bastava ela levantar a cabeça para ver o sorriso radiante e alegre da outra pessoa. Ela parecia nunca ter faltado. 6 anos. Ela realmente superou isso? Shu Ting franziu a testa. Meio que por impulso, olhou ao redor. Não havia sinal dela. Nesse momento, Shu Ting voltou a si. O que ela estava pensando, afinal? Um homem como aquele, com uma vida privada tão promíscua, ela já estava sendo muito educada e não expô-lo na hora. Agora que ele não vem mais incomodá-la, não era exatamente o resultado que ela queria? Pensando nisso, Shu Ting não hesitou mais. Bebeu toda a garrafa de água de um só gole e subiu novamente na quadra de basquete. À tarde. O sol poente pendia no horizonte. A entrada da escola estava lotada. Shu Ting estava sentado em seu lugar, olhando para as pessoas apressadas, sem parecer nem um pouco ansiosa. Afinal, ela nunca esteve ansiosa. Nesse momento, o telefone vibrou uma vez. Shu Ting pegou-o lentamente e deu uma olhada. Um pouco irritado, adiado, Ting Ting.
Minha mãe veio me buscar, não posso ir para casa contigo. Shu-Ting, não faz mal, eu volto sozinho. Foi então que Shu-Ting saiu lentamente do portão da escola, sozinha e solitária. Não era que ela não tivesse amigos, mas desde que começou a namorar, esses irmãos falsos nem a chamavam mais para sair. Diziam que era para evitar riscos. Olhando o pôr do sol aplanado pelo horizonte, o seu coração não pôde deixar de imaginar novamente a cena daquele pequeno seguidor, seguindo atrás dela, tão pequenino. Nem parecia um aluno do terceiro ano do ensino médio, e além disso, não era muito inteligente. Ao pensar nisso, o canto da boca de Shu-Ting, sem que ela percebesse, se elevou um pouco, mas rapidamente voltou a ficar frio. Que saco, um pouco irritada. Nos últimos dias, não sei porquê, o seu cérebro, involuntariamente, se lembrava daquele seguidor. Ela já tinha se livrado dele, afinal. Ela não deveria estar feliz? Afinal, por quê? Foi nesse momento que as 3 palavras Baixelxiao passaram pelos seus ouvidos. Ela própria não se deu conta de como aquelas 3 palavras, para ela, eram tão sensíveis. Ei, tu ouviste falar? O Baixelxiao desistiu da escola. O Baixelxiao, aquele rapaz que sorria de forma tão doce. Aquele que era muito pequeno. Pois é, como é que ele desistiu da escola? Ainda não me declarei a ele. É verdade, um rapaz tão delicado e bonito. Também me apaixonei. Pena que ele escolheu pendurar-se numa única árvore. As 2 raparigas foram discutindo pelo caminho, até que se aproximaram e o som parou de repente. Porque o Shu-Ting estava ali à frente, com os seus olhos em fenda, a olhar para elas com intensidade. A fama da chefe do departamento de desportos também era bastante assustadora. Digam. Olá, chefe Shu. Tu disseste agora que o Baixelxiao desistiu da escola? Shu-Ting perguntou com um tom ligeiramente frio. As 2 raparigas não ousaram mentir, e também não faria sentido. Sim, já desistiu da escola há alguns dias. Foi-se muito apressado, nem os livros quis. Por quê? Shu-Ting perguntou novamente, o seu tom estava até um pouco apressado, algo que ela própria nem notou. Desta vez, as 2 raparigas balançaram a cabeça, com expressões confusas. Não sabemos. Ele próprio não veio, foi uma mulher de fato que o desmatriculou, e foi muito rápido. Não demorou nem uns minutos e foi-se embora. Chefe Shu, podemos ir? Uma das raparigas perguntou timidamente. Shu-Ting não disse nada. Apenas acenou com a mão. As 2 raparigas fugiram rapidamente, como se estivessem a salvar a vida. Shu-Ting viu aquilo e quase lhe deu uma cãibra no canto da boca. Será que ele era assim tão assustador? Provavelmente não, pois não? Mas o Baixelxiao, por quê? Por que é que ele se foi de forma tão limpa e decidida? Só porque ele o rejeitou. Mas ele já o tinha rejeitado muitas vezes. Só que desta vez, ele foi-se embora assim. Shu-Ting ficou com uma expressão estranha no rosto, como se sentisse um vazio no coração. Afinal, também havia alguém que gostava dele? Não era que ela fosse a única opção. No entanto, ele ainda assim aguentou 6 anos inteiros. Agora, a pensar bem, ele era realmente um rapaz muito querido. Ele ria muito. Quando ria, tinha 2 covinhas, e um pequeno dente canino afiado, muito encantador. Capítulo 9. Chama irmã. Noite. Estrelas cintilantes. Baixelxiao estava encolhido sozinho no canto da cama. A roupa que vestia era muito fina e também muito transparente. Grandes extensões de pele branca como a neve estavam expostas, ao mesmo tempo que revelavam marcas vermelhas bem visíveis. Ele olhava fixamente para o chão com olhos vazios. Na sua mente, esforçava-se por pensar em textos de chinês, ou no rei dos agricultores, em qualquer coisa. E não podia parar, porque assim que parasse, a sua mente evocava as imagens aterrorizantes de todas as noites. Nesse momento, o ambiente opressivo foi quebrado. Baixelxiao ergueu a cabeça estupidamente, olhando para a luz ofuscante e cegante. Clique. A porta foi aberta. Baixelxiao seguiu o olhar e viu o demônio entrar passo a passo no quarto. Ele não conseguia parar de tremer, o seu rosto também perdeu a cor, claramente assustado ao extremo. Ele chegou, aquele demônio chegou. Assim que Dong Fan entrou, viu. Esta cena patética fez ela erguer as sobrancelhas, e diretamente, levantou a perna branca. Ela foi até a frente de Baixelxiao, que tremia ainda mais, mas não conseguia escapar. Também não conseguia fugir. Já havia adivinhado o final, queria encará-lo de frente. Mas ainda assim não conseguia evitar o medo. Ouvi dizer que hoje você não comeu. Dongfan a perguntou com um sorriso irônico. Seu rosto lindo se aproximou de Baixelxiao, seus olhos como âmbar. Faziam o coração tremer, tiravam as forças para resistir. Baixelxiao ficou em silêncio. Ele não conseguia refutar. Simplesmente não queria comer. Talvez quisesse se deixar morrer de fome.
Você realmente mostra tudo. No rosto. O quê? Acha que jejuando vai me fazer te soltar? Te digo, isso é impossível. Se não comer. Tudo bem, vou te forçar do mesmo jeito. Vou te dar soro nutritivo. Enquanto toma soro, você experimenta. E olha, a sensação não vai ser nada ruim. Você. Baixa Oxial arregalou os olhos, com uma incredulidade profunda. Como alguém pode ser tão mau? O que ele é? Isso. Conseguir pensar em algo tão louco. Baixa Oxial não conseguia imaginar. Um dia, fraco de fome, quase morrendo, tomando soro. E ainda ser pisoteado por essa besta até ficar mole. Isso não pode acontecer, ele vai quebrar. Isso é terrível demais. Ao pensar nisso, Baixa Oxial ficou ainda mais assustado. Seus grandes olhos começaram a brilhar com lágrimas cristalinas, em seu rosto delicado. Parecia comovente e encantador. Dongfang viu isso e balançou a cabeça satisfeita. Só destruindo completamente a defesa psicológica do pequeno. Ele poderá se tornar um animal de estimação de bom grado. Então, aproximou-se dos lábios macios do outro e beijou sem hesitar. Baixa Oxial não resistiu. Talvez já estivesse anestesiado. Centenas de beijos por dia. Ele sentia que já tinha perdido a posse dos próprios lábios, que se tornaram propriedade daquela mulher. O corpo também parecia assim, deixando que ela se enroscasse em sua língua. Não sabia se era falta de ar ou outra coisa. O olhar de Baixa Oxial foi ficando confuso, diante de um ataque tão intenso de Dongfang. O corpo já fraco de Baixa Oxial não conseguia resistir, sem perceber. Suas mãos, brancas como jade, já estavam enlaçando o pescoço dela, recebendo passivamente, enfeitiçado. Ah, uf, Baixa Oxial respirou fundo. O rubor em suas bochechas ainda não tinha desaparecido, parecendo extremamente tentador. Dongfang viu isso. Seu rosto escureceu um pouco. Calma, o pequeno ainda não comeu nada. Ele está muito fraco. Depois que ele se alimentar bem, estará mais delicioso. Duas opções. Uma, vem comer comigo agora. Duas, eu te como agora. Escolha você. Dongfang ainda era decidida e impiedosa, falando friamente. Palavras tão perversas saindo de sua boca não pareciam fora de lugar. Parecia que deveria ser assim. Baixa Oxial ouviu essa imposição e tremeu por dentro. Ele estava tão fraco. Como poderia aguentar? Morreria na cama. Mas será que ele realmente teria que ir comer obedientemente? Assim, ele não estaria se rendendo? E nunca mais conseguiria escapar das garras da grande demonia? Como? Isso é tão difícil de escolher? Dongfang disse de forma provocante, mas seus olhos brilhavam. Um brilho estranho e astuto. Que tal a irmã ajudar você a escolher? Dizendo isso, antes que Baixa Oxial pudesse reagir, ela como um tigre descendo a montanha. Jogou-se sobre ele na cama macia. As correntes de diamante em seus pulsos e tornozelos tilintaram. Baixa Oxial sentiu o corpo imponente que o pressionava, uma força enorme que quase o sufocava. E ainda um forte perfume de rosas picantes, invadindo todo o seu ser. Um par de pernas longas, brancas como o jade, enrolavam-se como cobras d'água ao redor do seu corpo. Baixa Oxial ficou aterrorizado, perdendo toda a dignidade e coragem que tinha. Solta-me! Não! Não toca aí! Dongfang deu uma risadinha, deslumbrante. Um dedo fino e delicado tocou suavemente os lábios rosados dele, e com uma voz suave cheia de sedução, disse: Comporta-te, chama de irmã. Baixa Oxial ficou todo confuso. Mas para garantir sua própria sobrevivência, ele acabou cedendo. Como diz o ditado, é melhor viver como um mendigo do que morrer como um rei. Ele já pensou na morte, mas quando realmente teve a chance, ele hesitou e sentiu medo. Então, diante da purificação da grande vilã, Baixa Oxial, com certa vergonha, falou, com uma voz suave e encantadora como um rouxinol: Irmã, estou com fome. Quero comer. Dongfang, ao ouvir aquela voz sedutora, não conseguiu resistir. Instantaneamente, colou seus lábios vermelhos e ardentes nos dele. Saboreando intensamente aquela iguaria humana, Baixa Oxial suportou aquilo impotente, com os olhos se avermelhando. Será que a grande vilã não o deixaria em paz nem assim? Que besta! Atacar uma criança tão frágil assim? Um animal! Me solta! Dongfang sentiu os pequenos movimentos de resistência do garoto debaixo dela, e sentiu uma espécie de pena. Ainda não era hora. O pequeno não comia há um dia. Estava muito fraco. Pensando nisso, Dongfang se afastou relutantemente do pequeno. Daqueles lábios rosados e delicados. Como será que ficariam? Com batom vermelho? Será que? Dongfang sorriu levemente, com um brilho estranho nos olhos. Depois, pegou o pequeno ofegante e imóvel no colo. Levantou-se e desceu as escadas. Na mesa, a comida deliciosa já estava pronta. Encomendada por Dongfang quando subiu.
Ela segurou Bai Xiao, e os dois se sentaram juntos em uma cadeira. Bai Xiao já estava acostumado com os dias de cativeiro sob a grande vilã, e não conseguia resistir, então mal lutou. Olhando para a comida colorida e perfumada na mesa, seus olhos brilharam, e ele engoliu a saliva sem perceber. Ele era tão bobo. Por que se importar com quem quer que seja? E deixar a comida de lado? Por que atormentar o próprio estômago? Pensando assim, Dong Fanya já estava colocando um pedaço de peixe sem espinhas perto dos lábios de Bai Xiao. Parecia que ia começar o modo de alimentação. Bai Xiao virou o rosto. Ele não precisava. Eu mesmo como. Dong Fanya não tirou a mão, apenas olhou para ele com um olhar perigoso. Sorrindo levemente, com uma ameaça implícita. Capítulo 10. Passeando com o cachorro. Bai Xiao encolheu-se, olhou para a comida oferecida, depois para Dong Fanya, com uma expressão de conflito. Bai Xiao, não pode. Como você pode aceitar comida de esmola? Você não é aleijado. Isso é uma armadilha da grande vilã. Não pode confiar. Depois de uma luta inútil, Bai Xiao, um pouco irritado, esticou cautelosamente a cabecinha. Abriu a boca e mordiscou suavemente o peixe, junto com os hashis. O sorriso de Dong Fanya se alargou, tão belo que tirava o fôlego. Mesmo que Bai Xiao já tivesse resistência suficiente, ainda se sentia meio atordoado. Se ao menos ela não fosse tão violenta. Nesse momento, Bai Xiao voltou a si sobressaltado, xingando-se mentalmente. Como podia ser seduzido pela beleza? Ela era um animal, você esqueceu. De todas as violências que ela cometeu contra você? Pensando nisso, Bai Xiao sentiu vergonha. E também corou, como uma maçã madura, extremamente tentador. No tempo que se seguiu, Bai Xiao, subjugado pela tirania de Dong Fanya, aceitou resignadamente ser alimentado por ela. Já que não podia resistir, só lhe restava obedecer. À noite, depois de ser forçado a comer uma quantidade de comida nunca antes vista, Bai Xiao foi arrastado para fora pela grande vilã Dong Fanya, como se estivesse passeando com um cachorro. Andando por um bom pedaço, e ainda dizendo que era para ajudar a digestão. PFFT. Que jeito! Bai Xiao reclamou, impotente, enquanto era arrastado, olhando para a corrente de diamantes que ela segurava, presa ao seu pescoço. Isso não é passear com um cachorro, o que é? Bai Xiao rangia os dentes de raiva, mas não tinha como mudar. Pequeno, anda mais rápido. Depois vamos voltar. E cuidar dos negócios. Dong Fanya disse de forma sedutora, puxando levemente a corrente. Bai Xiao sentiu imediatamente um puxão suave no pescoço, um pouco irritante. Ele revirou os olhos. Ela só quer me possuir, tão apressada. Pois bem, ele não ia dar esse gosto. Pensando nisso, os passos de Bai Xiao ficaram cada vez mais lentos. E até Dong Fanya percebeu claramente. Ela não se irritou. O pequeno fazendo birra era até bonitinho. Afinal, a noite era longa. Não tinha pressa. Ela tinha todo o tempo do mundo para brincar. Bai Xiao ainda não percebia isso. Aquele grande demônio vingativo já havia gravado o comportamento dele em sua mente e estava se preparando para puni-lo. Ele pensava consigo mesmo que era um grande gênio, pois mais uma vez havia conseguido ganhar tempo. Foi então que um rugido de tigre ecoou ao longe. Rugido. Aquele rugido sacudiu os céus e a terra, aterrorizando a todos. O medo tomou conta de Bai Xiao rapidamente, e ele não conseguia parar de tremer. Dong Fanya. Que som é esse? Por que parece tanto com a voz de um tigre? Mas como pode haver um tigre aqui? Isso é absurdo. Dong Fanya ficou surpresa e, ao vê-lo com aquele ar assustado e frágil, um brilho estranho passou por seus olhos. Em seguida, seu rosto ficou sério. Não sei. Mas parece um pouco com o som de um tigre. Que estranho. Bai Xiao, ao ouvi-la dizer isso, ficou ainda mais assustado, extremamente nervoso. Rugido. Naquele momento, outro rugido de tigre soou, parecendo ainda mais próximo. Bai Xiao, apavorado, ficou pálido, sua mente ficou em branco e ele correu para Dong Fanya. Suas mãozinhas seguraram firmemente as roupas dela. Naquele momento, ele parecia extremamente frágil e encantador. Um leve sorriso passou pelos olhos de Dong Fanya. Com Bai Xiao assim, ela estava muito satisfeita. Pelo menos, ele sabia que dependia dela. Então, sem hesitar, ela o puxou diretamente para seus braços. Um cheiro de leite doce invadiu suas narinas. Era o odor característico do pequeno. Ela já havia percebido desde o início que aquele cheiro de leite não era tão forte quanto o perfume, e era extremamente agradável. Ela amava aquele corpo de pele branca como neve, macio como jade, parecendo não ter ossos. Era tão confortável que ela queria apertá-lo contra seu corpo. Bai Xiao, com a mente perturbada, estava excepcionalmente dócil e não resistiu. Deixou-se abraçar firmemente por ela.
Naquele momento, inexplicavelmente, sentiu-se seguro. Maldição, Bai Xiao, você está caindo na tentação de novo. Isso não vai se repetir. Desde aquele dia, o estado mental de Bai Xiao estava cada vez mais instável. Os dois rostos de Dongfang apareciam repetidamente em sua mente. Durante o dia, ela parecia uma irmã mais velha rígida e dominadora, mais atenciosa, cuidando dele e perguntando como ele estava. Mas à noite, era como se o demônio interior dela assumisse o controle, humilhando de várias maneiras, sem piedade alguma. Uma ferida profunda parecia nunca cicatrizar, causando-lhe uma dor imensa. Sentia que iria desmoronar a qualquer momento. E a semente do ódio, enterrada no fundo de seu coração, também germinava e crescia. Parecia que não demoraria muito para florescer e dar frutos. Aquele dia já não estava longe. Naquele dia, Dongfang estava em reunião no escritório de sua casa. Agora, ela passava cada vez menos tempo indo para a empresa, ficava a maior parte em casa, acompanhando Bai Xiao. Não era companhia. Era tortura. Reuniões online como aquela já eram rotina. Naquele momento, Bai Xiao estava firmemente preso nos braços do grande demônio. Diante de tantos olhares do outro lado do vídeo, ele se sentia envergonhado. Seu rosto estava vermelho, e ele só podia enterrar profundamente a cabeça no peito largo e imponente dela. Para esconder sua vergonha e raiva naquele momento, sentia-se como uma prostituta sem vergonha, sendo manipulada por ela à vontade. Enquanto isso, Dongfang mantinha a expressão imutável, conduzindo a reunião com total firmeza. Sem perceber o ódio mal disfarçado nos olhos de Bai Xiao, o ar na sala estava pesado. Isso é o plano que vocês submeteram? É essa porcaria? Diretora Dong. Bem, se houver algo que não lhe agrade, nós podemos refazer. É assim que o grupo retribui o investimento em talentos? Com essa qualidade? Um dia, se eu não vir um plano satisfatório amanhã, podem se retirar da empresa por conta própria. Dongfang a disse entre dentes. O ar ao seu redor. Por mais quente que estivesse o dia, Bai Xiao sentia um frio profundo, criticando-a internamente. Com esse temperamento horrível, não sei como conseguem aturá-lo. Se ele começasse a trabalhar, no primeiro dia já pediria demissão. Capítulo 11. Rendição. No entanto, para ele, esse tipo de situação já era algo habitual. Nesses dias, ele quase nunca viu Dongfang sem que ela estivesse furiosa. Ter perdido a paciência apenas uma vez numa manhã inteira como hoje já era um milagre. Não sei como ele conseguiu sobreviver até agora sob a tirania desse monstro, isso também é um milagre. Mas parece que ele também não aguenta mais, nos últimos dias. Sua mente se sente tão exausta que, se continuar assim, ele vai acabar enlouquecendo de verdade. E a raiz de tudo isso é essa mulher de aparência odiosa. Mate-a! No fundo de Bai Xiao, uma voz assim ecoava lentamente. Ela é a origem de todo o mal, foi ela que causou sua desgraça. Basta matá-la. Com um gênio tão terrível, não sei como eles aguentam. Se fosse ele, no primeiro dia de trabalho, já teria caído fora. Capítulo 11. Compromisso. Mas para ele, aquela cena já era algo habitual. Nesse momento, aquela voz estranha soou novamente, com um tom de total desprezo. Crime? As leis são feitas apenas para os fracos, então ela pode ignorá-las. Manipular você ao bel prazer, como se fosse um jogo, é isso que você chama de justiça e equidade? Bai Xiao ficou em silêncio. Não conseguia refutar. Talvez no instante seguinte, ela já tivesse concordado com essa ideia. Mate-a, e tudo terminará. Essa voz, como um demônio vindo do abismo, ressoava sem parar aos ouvidos de Bai Xiao, criando ecos em círculos. Seus olhos escureceram. Olhando para a figura tão próxima, ela apertou a mão que segurava, involuntariamente. Parecia ter tomado alguma decisão firme. À noite, Bai Xiao estava sentada na cama grande. Ao redor, o silêncio era absoluto. Ela olhou para a pulseira de diamantes que trocava a cada rodada e riu baixinho. O sorriso era tão perturbador, tão desolador. Lançou um olhar para a porta do quarto, que ainda permanecia fechada. Lentamente, Bai Xiao colocou a mão debaixo do travesseiro. Uma faca de fruta, brilhante e cortante, já estava em sua mão. Ela a observou em silêncio. Seu coração estava um pouco tenso. Em pouco tempo, um rubor subiu ao rosto de Bai Xiao. Naquele rosto delicado e belíssimo, parecia estranhamente sinistro. Dongfang, eu te odeio. Dolorosamente, ela colocou a faca de volta debaixo do travesseiro. As emoções agitaram-se. Depois de muito tempo, ela lentamente se acalmou. Nesse momento, a porta se abriu, e Dongfang entrou, com um rosto levemente cansado. Sua figura imponente, que nem um roupão largo conseguia esconder. Uma vasta área de pele alva foi totalmente vista por Bai Xiao.
Mas seu coração estava incrivelmente calmo, até mesmo com um pouco de repulsa. Não passava de um animal disfarçado de bela casca. Pequenino, tão tarde assim. Por que ainda não dormiu? Dong Fan entrou e viu Bai Xiao sentada na cama. Um pouco surpresa. Normalmente, esse pequeno queria dormir cedo. O que houve hoje? Bai Xiao ergueu a cabeça para olhar a outra e disse, com um tom o mais neutro possível. Não consigo dormir. Dong Fan não pensou muito, foi direto para a cama e abraçou Bai Xiao, acariciando a cabeça dela e sussurrando, feche os olhos. Não pense em nada. Bai Xiao obedeceu, mas no fundo estava um pouco surpresa. O que houve com essa grande vilã hoje? Ela não a torturou, e ainda foi tão gentil? Não, como a grande vilã poderia ser tão gentil? Isso com certeza é uma ilusão. Com certeza. À meia-noite, o luar entrava suavemente pela janela. Um clarão prateado se espalhava, como se tivesse derramado prata moída pelo chão, deslumbrante e embriagador. Foi nesse momento que Bai Xiao, na cama, lentamente abriu os olhos. Naquele ambiente sombrio, seus olhos azul claros, como um mar azul celeste, cristalinos e extraordinariamente brilhantes. Ela olhou para a mulher ao lado, que dormia profundamente, com uma expressão de dor, ódio e uma emoção complexa, indescritível. Bai Xiao segurou suavemente a faca debaixo do travesseiro, com as mãos tremendo levemente. Bai Xiao, basta levantar a mão, basta esfaquear. Você estará livre. Naquele quarto grande e escuro, reinava um silêncio absoluto. O jovem lentamente ergueu a faca afiada sobre a cabeça da mulher, hesitando por muito tempo antes de descer. Naquele momento, a mente de Bai Xiao estava muito confusa. Ela lutava consigo mesma, gritando silenciosamente em seu coração. Cravar a faca, mas na mente dela não paravam de surgir fragmentos espirituais, aquela mulher curvada, com uma expressão séria enquanto lhe passava pomada na ferida. Mas a ferida dela fora causada exatamente por aquela mulher. Aquela mulher, com uma indulgência infinita, lhe colocava comida na boca, um cuidado minucioso. Mas a intenção dela não era pura, ela só queria esperar que você ficasse satisfeita, para então devorar você. Durante o dia ensolarado, cada gesto suave daquela mulher, cada palavra doce, aquele abraço que lhe trazia paz, essas imagens na mente dela não se dissipavam. Por mais que quisesse ignorar, que tentasse ignorar, ainda assim não conseguia se livrar delas. Bai Xiao estava furiosa, mas não com Dong Fan, e sim consigo mesma. De fato, ela ainda era tão covarde. Diante daquela mulher que a violara, não conseguia agir. A faca na mão de Bai Xiao foi abaixando lentamente. Ela não conseguia, realmente não conseguia. Mas sabia que aquela era talvez a única chance que teria de matar a outra. No futuro, talvez nunca mais houvesse uma oportunidade tão boa. Ela também sabia o que significava sua desistência. Significava que, no fundo, ela já havia se rendido. Se rendido àquela louca com seu transtorno obsessivo. O luar ainda brilhava claro. Bai Xiao guardou a faca em silêncio, sem fazer barulho. Foi então que uma lágrima escorreu pelo canto de seus lábios. Era amarga. Ela se deixou cair molemente na cama. A tentativa de assassinato fracassada consumira toda a sua coragem. Em meio a uma imensa confusão, o jovem lentamente adormeceu. Os olhos que antes estavam abertos se fecharam devagar. Silenciosamente, ela deu uma olhada na pequena criatura encolhida num canto, e um sorriso surgiu no canto de seus lábios. Pequena criatura, você está realmente se tornando cada vez mais adorável. Com essas palavras murmuradas, ela abraçou suavemente a pobre pequena criatura que estava à sua frente. E ambas voltaram a dormir. Capítulo 12, com calma. De manhã, o tempo estava um pouco pesado, o céu cinzento e opaco. Bai Xiao abriu os olhos sonolentos. Uma mecha de cabelo comprido caiu diante de seus olhos, dando-lhe uma aparência boba e desajeitada. Embora o tempo não estivesse bom, seu coração estava, depois de tanto tempo, no estado mais relaxado que já sentirá. Após o ocorrido na noite anterior, ela já havia começado a aceitar as coisas. Queria apenas se entregar, já que a demonia a havia capturado e não escaparia tão cedo. Então adotaria uma tática de guerrilha. Primeiro, lidar com a demonia, e assim poderia se sentir um pouco melhor. Nesse momento, ela acabará de se levantar e sair do quarto quando encontrou a governanta Lin Yun. Bom dia, jovem mestre Bai, disse Lin Yun com um sorriso. Parecia muito feliz hoje. Bai Xiao ficou um pouco confusa, mas ainda assim retribuiu educadamente. Bom dia, governanta Lin. A propósito, onde ela está? Lin Yun sabia naturalmente de quem Bai Xiao estava falando. Respondeu apressadamente, a senhorita foi para a empresa bem cedo hoje. Tem uma reunião importante. Ela pediu que eu lhe dissesse, jovem mestre Bai, para que você coma bem. A senhorita volta ao meio-dia.
Bai Xiaoxiao ficou surpresa, quase não acreditando. Ela se importava que ela comesse ou não? Mas, pensando bem, fazia sentido. Afinal, a outra provavelmente queria que ela comesse bem para depois devorá-la. E não é que Bai Xiaoxiao tinha razão? Mas, mesmo assim, um fio de calor percorreu seu coração. Afinal, depois de deixar isso de lado, aquela mulher não era tão detestável assim. Entendi. Vou tomar o café da manhã agora. Lin Yun, ao vê-la tão descontraída, sentiu-se aliviada. A outra finalmente havia se aberto. Dessa forma, seria bom tanto para a senhorita quanto para o jovem mestre Bai. E, claro, para eles, os subordinados. Os dias também seriam mais fáceis. Jovem mestre Bai, o café da manhã está quentinho na mesa. Deixa que eu levo você até lá. Não precisa, não precisa. Vou sozinho. Governanta Lin, cuide dos seus afazeres. Ao ouvir que a outra queria acompanhá-la, Bai Xiaoxiao logo acenou com a mão, recusando. Afinal, ela não era uma inútil social. Precisava de companhia só para comer? Lin Yun, vendo que ela recusou, não insistiu. Tudo bem, então o jovem mestre Bai vá sozinho. Vou primeiro ver como está a limpeza do escritório da senhorita. Está bem, você está ocupado, vou descendo. Dizendo isso, Bai Xiaoxiao desceu as escadas com passos leves, não dava para parar. Ela sentia que estava sendo levada à loucura, tudo culpa daquela mulher maldita. Depois do café da manhã, Bai Xiaoxiao olhou para aquela mansão enorme e sentiu um tédio. Embora estivesse presa, aquela megera não a impedia de circular pela mansão e seus arredores. Talvez ela tivesse certeza de que não conseguiria sair do seu campo de visão. Quem ela pensava que era? Bem, era verdade que ela não conseguiria voltar a pé, aquelas dezenas de quilômetros eram desérticas. Ela provavelmente seria capturada no caminho, e quanto a pensar em sobrevivência na selva? Não ia ficar ali brincando de sobrevivência na selva. Para alguém como ela, um inútil social, entrar no mato. Seria como dar um passo direto para a ponte do inferno, procurar problema à toa. Bai Xiaoxiao era inteligente demais para fazer isso. Enquanto morria de tédio, prestes a enlouquecer, ouviu o som de saltos altos se aproximando. Bai Xiaoxiao, instintivamente, ficou tensa. Olhou para o relógio. Não era nem 11 horas. Por que a megera já estava de volta? Sob o olhar apressado de Bai Xiaoxiao, aquela figura familiar e dominadora entrou pela porta, seguida por duas mulheres de terno, que pareciam relatar algo. Ah, que eficiência implacável! Bai Xiaoxiao torceu os lábios, pensando sarcasticamente, diretor Adon, neste trimestre, a taxa de penetração econômica do Lifeng no setor alimentício é de 23,54%, um aumento de 42,57% em relação ao ano anterior. O valor total subiu. Dongfang acenou com a mão, e a mulher que relatava parou imediatamente. Um pouco confusa, ela seguiu o olhar de Dongfang e ficou atônita. Com os olhos cheios de intensa admiração, entendendo tudo na hora. Estava deitado um belo jovem, pele branca como neve, olhos brilhantes e dentes perfeitos. Com os cabelos negros levemente espalhados pelo sofá, de um jeito despretensioso, mas com uma beleza melancólica. Seus pés delicados e macios, como lótus de outono, eram cristalinos e lisos, expostos sem cerimônia, balançando levemente. Seus grandes olhos aquosos pareciam conter todas as cores das estações, como a água da primavera, a brisa do verão, as nuvens do outono, a flor de ameixa do inverno, uma beleza de tirar o fôlego. Um olhar e era impossível desviar, que jovem tão belo que poderia derrubar reinos. Não admira que até a diretora Dom tivesse caído na tentação, foi o único pensamento da mulher que relatava. Ok, vocês podem voltar, Dongfang a disse, com a voz calma. As duas mulheres não ousaram demorar, concordaram com a cabeça e saíram, olhando para trás para dar mais uma espiada no belo jovem. Trocando sorrisos cúmplices, então a diretora Dom escondia uma beleza em casa, que divertido. Dongfang, vendo que as duas já estavam longe, caminhou em direção ao jovem no sofá. Bai Xiaoxiao percebeu o ardor escondido nos olhos da outra. E sentiu um frio na espinha. A megera vai me devorar de novo. Ela olhou para o céu. Ainda claro, não era possível, ainda era dia. A outra personalidade dela ainda não tinha saído, certo? Sob o olhar nervoso do jovem, Dongfang se aproximou diretamente e o abraçou com força. A aura que pertencia só a ela invadiu seus sentidos, trazendo uma sensação revigorante. E aí, comeu bem? Dongfang mordiscou suavemente a clavícula trêmula do outro. E ainda lambeu, perguntando em voz baixa. Bai Xiaoxiao sentiu o corpo inteiro formigar com a mordida. Que pervertida! Dói, morde mais leve. Ela é um cachorro? Bai Xiaoxiao pensou freneticamente, já chegou mordendo e roendo, ela realmente prometeu. Responda a minha pergunta.
Dongfang nem levantou a cabeça, continuando seu ataque a Bai Xiaoxiao. Bai Xiaoxiao, sem jeito com as mordidas, só pôde responder com voz suave: tomei café da manhã, comi. O almoço ainda está sendo preparado. O mordomo disse para esperar você para comer junto. Nesse momento, Dongfang apareceu satisfeita com sua obra, e só então levantou a cabeça. Você disse comer junto? O quê? Não quer esperar por mim para comer? Bai Xiaoxiao ficou confusa com a pergunta. Que foco estranho era esse? Era assim que ela interpretava a frase? E quem é que ia querer almoçar com você? Sua megera? Ela não sabia como tinha coragem de perguntar. Mas, mesmo com 1000 pensamentos críticos, Bai Xiaoxiao não ousava dizê-los em voz alta. Só conseguiu esboçar um sorriso forçado e difícil, respondendo: quero. Claro que quero, nada. Dongfang, vendo como ela estava relutante. Ela soltou uma risadinha. Esse pequenino é tão fofo. Pronto. Se não consegue rir, não ria. Está horrível. Ao ouvir isso, Bai Xiaoxiao ficou com o rosto escuro na hora. Ela forçou um sorriso. Não era por ela? Quem diria que essa megera não só não agradecia, como ainda zombava dela? Como alguém pode ser tão irritante? Não te pedi para olhar. Bai Xiaoxiao protestou em voz baixa. Nesse momento, Dongfang também parou de sorrir, sua expressão se tornou sombria. Seus olhos de fênix fixaram-se firmemente em Bai Xiaoxiao. Do nada. Para quem você quer sorrir? Capítulo 13. Ela estava com muito frio. Bai Xiaoxiao foi pega completamente de surpresa por essa mudança de expressão. Que diabo? Enquanto ela ainda estava atordoada, Dongfang a derrubou. Pressionou-a firmemente contra o chão. Bai Xiaoxiao sentiu a respiração ficar difícil. A pressão era forte demais. Diga, para quem você quer sorrir? Você tem outra mulher? Bai Xiaoxiao ficou assustada com o olhar irracional da outra. As memórias daquelas noites voltaram à sua mente, deixando-a apavorada. Não tenho. Não tenho outra mulher. Ao ouvir isso, a expressão de Dongfang melhorou. Mordeu ferozmente seu pescoço branco e jade, como se estivesse desabafando algo. Ai! Dói! Bai Xiaoxiao foi mordida com tanta força que gemeu de dor, os olhos cheios de lágrimas. Muito ressentida. Ao ver isso, Dongfang parou de morder e encarou Bai Xiaoxiao. Avisou com um olhar feroz: é melhor não ter más intenções, senão você vai ficar trancado pela irmã. Ouvindo isso, Bai Xiaoxiao sentiu-se indignada no coração. Qual a diferença entre isso e estar trancada agora? Mas Bai Xiaoxiao não queria irritar ainda mais essa megera, senão quem sairia ferida no final seria ela. Agora nem precisava pensar. Nesse momento, seu pescoço devia estar horrível, uma verdadeira bagunça. E Dongfang parecia até satisfeita, segurando Bai Xiaoxiao sem soltar. E a pobre Bai Xiaoxiao só podia mais uma vez se tornar o mascote em suas mãos. O tempo passava, segundo a segundo, nem rápido nem devagar. Ele não parava por ninguém nem por nada. Nesses dias, Bai Xiaoxiao finalmente percebeu o quão possessiva era Dongfang. A todo momento, ela queria escondê-la dentro do próprio corpo. Parecia que ela vivia sob vigilância o tempo todo, como uma prisioneira. Paranoia é assustadora. Falando sério, agora Bai Xiaoxiao se arrependia um pouco. Sua concessão daquela vez só trouxe mais exigências. Ela achava que depois de ceder, as coisas melhorariam, mas nunca imaginou esse resultado. Bai Xiaoxiao nunca se esqueceu de fugir. Seu corpo já estava sujo, e todos os dias tinha que bajular a megera, tudo para encontrar uma chance de escapar. Finalmente, naquele dia, Bai Xiaoxiao viu uma esperança. Naquele dia, depois de ser torturada pela megera mais uma vez, Bai Xiaoxiao acordou lentamente. Olhou para a luz ofuscante do sol lá fora, sentindo um pequeno conforto no coração. Pelo menos o céu não era tão implacável como de costume. Dongfang tinha ido para a empresa. Agora ela ia de manhã para tratar de assuntos importantes, raramente à tarde. Só para ficar e atormentá-la. Que besta ela era! Lin Jun ainda estava na porta, perguntando a Bai Xiaoxiao: jovem mestre Bai, deseja o café da manhã? Respondeu Bai Xiaoxiao sem forças, parecendo abatida. Lin Jun naturalmente sabia o porquê. Olhando para as marcas chocantes no pescoço branco da outra, sentiu um pouco de dó no coração. A senhorita também não sabe cuidar dos outros. A propósito, jovem mestre Bai, hoje trouxeram 2 enguias amarelas frescas, estão descarregando agora. Ao meio-dia, mandarei à cozinha cozinhá-las. Para você fortalecer o corpo. Bai Xiaoxiao respondeu com outro Afinal, desde que chegou aqui, ela nunca teve que se preocupar com o que comer. Só se pode dizer que a pobreza limitava sua imaginação. Enquanto descia as escadas devagar, ela lançou um olhar distraído para fora.
e viu duas mulheres de costas largas carregando um cesto de ingredientes da carroceria para a cozinha. Não havia nada de especial nisso. Ultimamente, a cada 2 dias, faziam uma entrega. Baixelxiao pensou assim. Não, espera. De repente, uma ideia ousada surgiu na mente de Baixelxiao. Toda vez que o carro de ingredientes chegava, vinham 2 pessoas para descarregar. Então não teria ela uma oportunidade? Pensando nisso, Baixelxiao ficou radiante. Chegou até a soltar um grito de socorro. Ela logo estaria livre. Irmão, irmão, irmão. Dongfanya, quem diria? Tanta cautela e ainda assim uma falha. Eu não vou mais te aturar. Senhor Bai, o que está dizendo? Nesse momento, um servo passou por Baixelxiao e perguntou com certa preocupação. Baixelxiao retomou o foco imediatamente. Nada não. A propósito. Daqui a pouco vou ler no escritório da senhorita. Não me perturbem. O servo ficou um tanto confuso. O escritório da senhorita quase não tem livros. E mesmo que tivesse, parece que são livros de economia bem complexos, não? O Sr. Bai se interessa por isso? Ele não pensou muito. Sim, ninguém o incomodará. Baixelxiao acenou com a mão displicentemente. Quando o servo se afastou, ele, aproveitando a distração, fugiu sorrateiramente. Enquanto isso, 2 mulheres carregavam o último cesto de verduras. Em direção à cozinha, Baixelxiao teve um lampejo. Ótima oportunidade. Assim que as 2 se distanciaram, ele rapidamente, num piscar de olhos, pulou no veículo e examinou a carroceria. Mas Baixelxiao descobriu, para seu azar, que não havia lugar para se esconder ali. O que fazer? Esta é a única chance. Baixelxiao estava ansioso. Não queria desperdiçar essa oportunidade. Ele queria fugir daquela gaiola dourada. Nesse instante, seu olhar parou. Num refrigerador não muito distante, ele avaliou seu próprio corpo. Talvez, quem sabe, conseguisse se enfiar lá dentro, com a determinação de quem não tem nada a perder. Baixelxiao abriu a porta do refrigerador. Uma onda de frio o atingiu. Droga, vamos nessa! Então, ele se enfiou lá dentro, ficando bem apertado. Ao mesmo tempo, tudo que Baixelxiao podia sentir era o frio infinito ao redor. Nesse momento, as 2 mulheres que carregavam as verduras voltaram. Não notaram nada de anormal, mas, para o azar de Baixelxiao, depois de deixar as caixas vazias, elas não foram embora. Ficaram encostadas na porta traseira do veículo, fumando e conversando. Depois dessa viagem, é hora de casar, né? Não é tão fácil assim. Hoje em dia, qual garoto não exige carro, casa e dote? Com a minha situação familiar, como seria possível? Ah, não diga isso. Casamento é questão de destino. Quem sabe? Talvez sua hora ainda não tenha chegado. Haha. Tomara que seja assim. Enquanto isso, no freezer, Baixelxiao pensava, vocês querem conversar? Dá pra conversar andando? Ele estava com muito frio. Capítulo 14. Clichê, né? A propósito, veja só. Sua mãe está bem? Do mesmo jeito. Uma velha teimosa. Chega, vamos parar com isso. Baixelxiao sentiu alegria no coração. Finalmente vamos sair. Hoje dei azar, não vi aquele belo homem. É verdade, o belo homem da chefe Dom é algo de outro mundo. O corpo. A aparência, mais bonito que um artista. Quem sabe um dia a gente não consegue um beijo. Vai dormir, no sonho tudo é possível. Baixelxiao tremia. Quase chorando. Por que sempre acabam falando dele? Ele só queria fugir. Não sei quanto tempo aquelas 2 malditas falaram, quantos cigarros fumaram. Foi nesse momento que Baixelxiao percebeu como o tempo pode ser longo. Então, o som do fechamento da porta que ele tanto esperava finalmente soou. Baixelxiao suspirou fundo e, com cuidado, abriu a porta do freezer, espiando com a cabeça redonda. Olhou ao redor. Seguro. Baixelxiao rapidamente saiu. Sentia um frio cortante. Parecia um picolé humano. Tremia de frio, mas ao pensar que logo estaria livre, não conseguia conter a alegria. Dongfanya, 30 anos no leste, 30 anos no oeste. Não menospreze a pobreza da juventude, nem da meia-idade, nem da velhice. Tudo o que você fez comigo, Baixelxiao, vou devolver 10, 100 vezes mais. Ele disse com os dentes cerrados. Assim, extravasava a raiva e a dor dos últimos dias. Nesse instante, ouviu-se o ronco do motor. O veículo se moveu, saindo da mansão. O coração de Baixelxiao também voou para longe. Talvez ele nunca mais voltasse aqui. Baixelxiao ficou sentado silenciosamente no vagão. Como era um compartimento de carga, nenhuma luz entrava. Ele também não sabia a hora exata. Atordoado, sua cabeça ficava cada vez mais pesada. Não se sabe quanto tempo depois, a porta do veículo foi aberta, emitindo um rangido forte.
Bai Xiaoxiao franziu a testa, resmungou 2 vezes e abriu os olhos confusamente. Logo se deparou com 2 mulheres se encarando, olhos nos olhos. Irmã Qin Qin? Não é aquela, é aquela. Bai. Jovem mestre Bai, como você está aqui? Xiao Qin perguntou, um pouco estupefata. No entanto, seu coração já estava em turbilhão. O canário do chefe Dong, como estava em seu carro? E o pior é que o trouxeram para fora. Isso não é uma sentença de morte para ele? Bai Xiaoxiao não deu tempo para as duas reagirem. Finalmente vendo a liberdade, como poderia desistir? Embora sua cabeça estivesse pesada, ele rangeu os dentes e sob o olhar atônito das duas, saiu correndo como um raio. Ele simplesmente fugiu assim, até desaparecer de vista. As 2 mulheres só recuperaram o juízo. O belo homem do chefe Dong acabou de passar correndo? Eu vi, disse Xiao Qin com um tom sem graça. Não, espera. Aquele homem está fugindo. Rapidamente, vamos pegá-lo, senão nós duas estamos ferradas. Dizendo isso, Xiao Qin saiu correndo. Tianyu coçou a cabeça, meio sem entender. Por quê? Não é só que o homem do chefe Dong fugiu? Não foi o nosso homem que fugiu. Puxa, espera por mim. As duas perseguiram na direção inicial de Bai Xiaoxiano por um bom tempo. A multidão fluía sem parar. Assim que viraram uma rua, não encontraram mais ninguém. Xiao Qin ficou olhando para o fluxo de pessoas, e de repente um medo apavorante surgiu em seu coração. Murmurou desolada. Acabou, tudo acabou. Do outro lado, Bai Xiaoxiao correu por muito tempo até finalmente chegar em casa. Vendo a disposição familiar e a casa levemente empoeirada, Bai Xiaoxiao ficou emocionado, e seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ele chorava de alegria. Finalmente tinha escapado daquela demonia. Não conseguia expressar sua felicidade com ações. No entanto, sabia que ainda não era hora de descansar. Bai Xiaoxiao balançou a cabeça tonta. E rapidamente puxou uma mala de viagem com estampa de desenho animado, arrumando a bagagem simples. O quão terrível Dong Fanya era. Ele sabia bem por experiência própria. Se ela voltasse para casa e descobrisse que ele não estava, com certeza mandaria alguém pegá-lo no menor tempo possível. Com o poder que ela tinha em todo o país, encontrá-lo não seria difícil. Se fosse capturado por aquela demonia selvagem, ele certamente sofreria mais do que a morte. Só de pensar, Bai Xiaoxiao sentia um frio percorrer todo o seu corpo, arrepios por toda a pele. Bai Xiaoxiao balançou a cabeça rapidamente em pensamento. Não posso deixar aquela demonia me capturar de volta. Senão estou perdido. Pensando assim, seus movimentos ficaram ainda mais rápidos. Embora seu celular tivesse sido confiscado por aquela demonia na época, seu cartão bancário estava em casa. Não foi confiscado. A demonia provavelmente nunca imaginou que ele conseguiria escapar. Então ele não estava completamente sem recursos. Bai Xiaoxiao terminou de arrumar a bagagem às pressas e ao pisar fora de casa, parou por um instante, virou-se e deu um olhar profundo para aquela casa onde tinha vivido por 18 anos. Sentiu uma certa tristeza de despedida. Agora que estava partindo, nunca mais teria um lar. Mas esperava que um dia pudesse voltar, um dia em que não precisasse mais se preocupar com nada. Bai Xiaoxiao virou o rosto, criou coragem, trancou a porta e sentou-se silenciosamente no táxi rumo ao aeroporto. Os prédios em forma de S deslizavam diante de seus olhos. Tudo era tão familiar. Como não seria? Afinal, ele tinha vivido ali por 8 anos. Do outro lado, perto do meio-dia, Dong Fanya, como de costume, voltou para a vila na meia encosta. Assim que entrou, não viu a figura pequena que esperava. Ela franziu a testa. Esse pestinha, para onde foi agora? Enquanto estava confusa, um servo veio até Dong Fanya e a cumprimentou respeitosamente. Senhorita, a senhora voltou. E o Bai Xiaoxiao? Dong Fanya não perdeu tempo com rodeios, foi direto ao assunto. O servo ficou atônito por um momento. Recuperando-se, disse, o jovem mestre Bai está no seu escritório. Ele disse que queria dar uma olhada nos seus livros. Agora a confusão de Dong Fanya aumentou ainda mais. Ver os livros dele? Pela observação que fizera nos últimos dias. O pequeno não tem esse hobby. Em seguida, ela não disse mais nada e simplesmente seguiu com suas longas pernas em direção ao escritório. Parecia um pouco apressada. Ao ver essa cena, o criado também sorriu alegremente. O jovem mestre Bai e a senhorita têm um relacionamento tão bom. Aqui, Dong Fanya veio caminhando e não encontrou ninguém. Não sei porquê. Um leve pânico surgiu em seu coração, como se algo ruim estivesse para acontecer. Ela franziu a testa, um pouco irritada. Esse sentimento era muito desagradável. Em todos esses anos, ela nunca havia sentido algo assim. Quando chegou à porta do escritório, Dong Fanya abriu a porta diretamente e entrou,
pensando que quando visse o pequeno, certamente o puniria bem, por não ter vindo recebê-la assim que ela voltou. Realmente inadequado. Mas o resultado estava destinado a decepcioná-la. Dongfang olhou para o escritório vazio e sem obstáculos, sem onde se esconder. Onde estava Bai Xiaoxiao? Ela olhou por um longo tempo e finalmente confirmou que não havia ninguém. Dongfang sentiu um pressentimento sinistro no coração, que se intensificava cada vez mais. Capítulo 15. Um telefonema. Exatamente nesse momento, Ling Yun também entrou. Vendo Dongfang com uma expressão sombria, ela perguntou confusa, Senhorita, o que houve? Ling Yi, cadê Bai Xiaoxiao? Dongfang a perguntou com voz grave e expressão péssima, pois imaginou uma possibilidade. Ling Yun, ao ouvir a pergunta de sua senhorita, também ficou perplexa. Procurou o escritório com os olhos e, ao não encontrar ninguém, entendeu imediatamente. Senhorita, o jovem mestre Bai disse de manhã que queria vir ao seu escritório ler livros de histórias. E pediu para não incomodarmos. Mas nenhum de nós o viu. Quanto mais Dongfang ouvia, mais sombria ficava. Seu rosto escureceu a ponto de pingar tinta. Seu coração foi instantaneamente preenchido por pânico e fúria. Ling Yi, imediatamente revise as câmeras. Todas as câmeras. Ling Yun, vendo sua senhorita furiosa, também percebeu a gravidade da situação. Mas por que o jovem mestre Bai, tão bem, resolveu desaparecer? Espero que não tenha acontecido nada. Pensando nisso, sem hesitar, ela foi rapidamente revisar as câmeras. Dongfang ficou sentado em silêncio na cadeira, com uma expressão indecifrável, pensando em não se sabe o que. Mas o frio que emanava ao seu redor impedia qualquer um de se aproximar, causando arrepios. Em pouco tempo, Ling Yun voltou, com uma expressão séria. Ela disse a verdade que Dongfang a mais temia. Senhorita, o jovem mestre Bai fugiu. Ao dizer isso, ela olhou para Dongfang. Mas, para sua surpresa, a senhorita não explodiu em fúria, mas escolheu o silêncio. No entanto, aqueles que conheciam bem a senhorita sabiam que ela estava completamente furiosa. Dongfang ficou em silêncio por um longo tempo, com uma raiva inextinguível nos olhos. O frio ao redor parecia ainda mais intenso. Embora já tivesse adivinhado o resultado, ela ainda não conseguia acreditar quando a verdade estava diante de seus olhos. Ela realmente ousou fugir. Deve me odiar profundamente, a ponto de me desprezar. Bai Xiaoxiao, como você ousa? Ela. Como ele fugiu? O caminhão de transporte que veio 2 dias atrás. Ling Yun disse apenas isso. Isso foi suficiente para ambas entenderem. Ao ouvir isso, Dongfang riu de raiva. Hehe. Esse pequeno é muito esperto. Já que quer tanto fugir de mim, não quer me ver. Não me culpe, irmã, por ser implacável. Ling Yun. Investigue. Quero que ele apareça na minha frente o mais rápido possível. Dongfang disse isso calmamente. Aparentemente tranquila, mas transmitia uma pressão de tempestade iminente. Ling Yun assentiu. Com uma expressão grave. A senhorita realmente ficou furiosa desta vez. Parece que vai agir de verdade. Jovem mestre Bai, você é tão tolo. Não importa o quanto fuja. Nunca conseguirá escapar da senhorita, que tem olheiros espalhados por todo o país. Mas o mais importante agora é trazer o jovem mestre Bai de volta, senão a senhorita. Não se sabe que loucuras fará. 1 hora atrás, no bairro de Deian, o sol brilhava intensamente. Os passarinhos cantavam alegremente nos galhos, uma cena de paz. Por ser fim de semana, Shu Ting acordou um pouco mais tarde do que o normal. Ele estava diante da janela panorâmica, contemplando a movimentada cidade de S. Mas seu coração estava inquieto. Não sei porquê, nos últimos dias ele não conseguia parar de pensar. No rosto radiante de Bai Xiaoxiao, que não saía de sua mente. Ele estava enfeitiçado? Por que sempre conseguia lembrar daquele rosto? Exatamente quando Shu Ting estava perturbado, o telefone no bolso tocou. Um tanto abrupto, mas também meio esperado. Ele pegou o celular distraidamente. Não entendia quem ligaria à toa. Por que não mandar uma mensagem? Olhou de relance. Era um número desconhecido. Shu Ting ergueu levemente uma sobrancelha. Chamada de golpe. No segundo seguinte em que iria desligar, inesperadamente, sem querer, ele acabou apertando o botão de atender. Isso o deixou chocado. Ah, dane-se. Vou atender mesmo. Shu Ting pensou, meio irritado. Alô? Do outro lado da linha, ninguém falou nada. Apenas o som ocasional de carros passando. Shu Ting franziu a testa. Não era um golpe telefônico. Alô? Com quem quer falar? Ele perguntou novamente. Esperou muito tempo até que o outro lado finalmente falou. Escuta. Sou eu. Quando Shu Ting ouviu aquela voz, também ficou paralisado. Olhou surpreso para o número. Bai Xiaoxiao? Por que seria ele? Não sei como, mas no instante seguinte, a voz de Shu Ting ficou fria. Mas, apesar disso, seus pensamentos internos não eram assim.
Baixa Oxial. Aconteceu alguma coisa? Acho que não deveríamos estar em contato. Ele disse com a voz fria. Baixa Oxial, sentado no táxi, ouviu aquelas palavras geladas como punhais. Seu coração de repente deu uma pontada. Ele já o odiava tanto assim? Ele devia estar muito bravo agora, por ele estar importunando de novo. Escuta. Eu acho que você deveria me chamar de colega Shu. Ainda não somos tão próximos assim, não é? Baixa Oxial nem terminou de falar, foi interrompido pelo outro. Ouvindo aquelas palavras tão impiedosas, seu coração pareceu doer ainda mais. Shu? Colega, só estou perguntando, se alguém tentar me sequestrar, você viria me salvar? Baixa Oxial perguntou com um fio de esperança, como se estivesse se agarrando à última tábua de salvação. Shutin ouviu aquelas palavras tristes e ficou confuso. O que ele estava aprontando dessa vez? Quer apelar para a compaixão? Quem iria te sequestrar? Para quê? Isso não é nada realista, certo? E, mesmo que você fosse sequestrado de verdade, considerando que somos colegas, eu iria cuidar do seu enterro. Palavras frias e impiedosas. Como uma faca afiada, cravaram-se fundo no coração de Baixa Oxial, destruindo-o por completo. Humilhando-o cruelmente. Ouviu? Ele disse. Ele vai cuidar do seu enterro. Baixa Oxial, está na hora de desistir. Ele já te detesta profundamente. Não vá mais passar vergonha na frente dele. Isso só vai fazê-lo te odiar ainda mais.